Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Waive e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado, durante os próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Um centro de saúde queimado, as pessoas todas a fugir, motas queimadas, casas queimadas, pessoas violadas, mortos, por tudo quanto é canto. É triste de poder contemplar esta realidade, que é um massacre constante à população. Este massacre constante da população de que nos fala o padre Marcelo Oliveira está a acontecer na República Democrática do Congo. Nós já falámos aqui várias vezes deste país, em especial por causa da situação de grande violência, com constantes ataques por parte de grupos armados na província do Kivu Norte. E hoje voltamos a focar a nossa atenção neste país e nesta região, pois podemos dizer que desde a semana passada está em curso uma escalada de violência que faz temer mesmo o pior. Sinal do agravamento dessa situação, no espaço de 2-3 semanas, já houve a conquista praticamente de uma cidade, a cidade de Goma, e ocorreu também um ataque brutal em algumas aldeias em que terão sido mortas pelo menos 120 pessoas. Este vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, o Líbano. Por lá também a violência da guerra é uma realidade, especialmente depois da intervenção do exército de Israel para desalojar as milícias do Hezbollah, num desenvolvimento, aliás, do que aconteceu em Gaza após o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro de 2023. Desde então, toda a região está, de alguma forma, em estado de guerra. No entanto, desde o início deste ano, chegou-se a um acordo de cessar-fogo. Isso deu, de certa forma, Catarina, um certo alívio às populações. Sim, Paulo, podemos dizer isso. Portanto, com o fim então da intervenção militar do exército de Israel no Líbano, trouxe, como se calcula, de facto, um certo alívio às populações. Portanto, deixou de haver guerra, Paulo, é melhor dizendo, não é? Deixou de haver guerra no dia-a-dia, mas tudo o resto, todo o sufoco da vida do dia-a-dia para os libaneses continua, aliás, se calhar até piorou, porque agora, de facto, para além de tudo o que já existia antes, agora há também os milhares de deslocados, milhares de pessoas, centenas de famílias que perderam as suas casas, perderam aquilo que tinham e que neste momento contribuem para um agravamento da própria situação do Líbano, claro. Exatamente. Nós falamos deste país porque a coordenadora de projetos da Fundação AIS para o Líbano participou recentemente num encontro promovido pela AIS Internacional e referiu algumas coisas que importa sublinhar. E uma delas, Catarina, é que as pessoas, os libaneses, estão cansados desta situação. Sim, Paulo, e talvez esta seja a principal ideia, a ideia-chave e que é constante em todo o testemunho da nossa colega, da Marielle Brutros, que é então a coordenadora de projetos da Fundação AIS no Líbano. E ela disse que, de facto, as pessoas estão cansadas, porque a guerra foi, de facto, muito violenta, foi um verdadeiro inferno para todos, e neste momento, também por causa disso, há cada vez mais pessoas a quererem deixar o Líbano, a quererem abandonar de vez este país do Médio Oriente. A Marielle Brutros é jovem ainda, mas desempenha neste momento uma função essencial como coordenadora de projetos da Fundação AIS. Bom, mas que importância é que tem neste contexto de que é de grande destruição estas iniciativas da Fundação AIS, as campanhas que a Fundação AIS desenvolve no Líbano? Bom, Paulo, eu acho que podemos dizer que nunca foram tão importantes como agora, não é? Todas estas iniciativas, portanto, e a própria Marielle sublinhou isso no seu testemunho. Portanto, os projetos que a Fundação AIS tem neste momento a decorrer são, de facto, essenciais para que a Igreja possa continuar a estar presente no Líbano e possa continuar a sua missão no Líbano, junto de todas aquelas pessoas que neste momento precisam mais de ajuda, que estão em maior necessidade, que estão em maior sofrimento. Portanto, uma das coisas que a nossa colega também enfatizou mais e que sublinhou com mais veemência foi, de facto, todos os projetos de ajuda de emergência da AIS, que neste momento que são vitais, são cruciais para que tudo possa continuar e ela diz-nos que serão cruciais nos próximos meses, até nos próximos anos, Paulo. Mas ela sublinhou algum apoio específico, alguma campanha em particular que tenha dito que seja mais relevante?
Sim, neste momento, de facto, podemos dizer que quase tudo é urgente, não é? Portanto, tudo aquilo que nós pudermos fazer pelo Líbano e pelos libaneses e pela Igreja do Líbano será fundamental e será essencial. Mas, em relação aos projetos que a Marielle nos falou, ela falou, por exemplo, que o apoio às escolas católicas para poderem continuar a dar educação às crianças é essencial. Ela diz que neste momento a maior parte das pessoas, das famílias, não tem capacidade para pagar as propinas dos seus filhos que estão nas escolas católicas e, além disso, Paulo, ela também diz-nos que nem sequer as escolas católicas têm neste momento dinheiro para pagar o próprio salário dos professores. E no que diz respeito, por exemplo, à reconstrução das casas, ela falou disso? Sim, também foi um dos aspectos que foi focado e é também um aspecto muito importante, Paulo. Portanto, neste cenário que nos descreveu a nossa colega, a Marielle, ela diz que é de facto um país mergulhado no caos, como nós também tantas vezes temos falado aqui no nosso programa, mas neste caos que piorou, agravou agora por causa desta situação de guerra. E, portanto, muitas das casas das famílias cristãs foram bombardeadas, algumas ficaram destruídas, incluindo, por exemplo, Paulo, no Vale de Bekaa, que é uma zona que é maioritariamente uma zona de cristãs, não é? De famílias cristãs, e, portanto, esta é também uma das áreas, então, onde, de facto, continua a haver esta necessidade urgente de apoiar as famílias para que possam ter um lugar onde possam ficar, claro. Muito bem, estamos a falar da solidariedade da Fundação AIS. Importa aqui sublinhar que esta solidariedade da Fundação AIS para com o Líbano tem também a marca dos portugueses. Sem dúvida, Paulo, e aliás quero aqui sublinhar que Portugal foi dos primeiros secretariados a nível internacional da AIS que lançaram então estas campanhas de emergência para o Líbano e, portanto, de facto aproveito esta oportunidade, Paulo, para falar com os nossos telespectadores porque, uma vez mais, os nossos telespectadores, os nossos amigos aqui em Portugal responderam de uma forma entusiástica e com muita vontade de ajudar toda esta comunidade cristã do Líbano e isso é de louvar e é de facto mostrar que de facto os portugueses são um povo extremamente solidário e por isso o meu muito obrigada a quem nos está a ver lá em casa, Paulo. Muito bem. Tal como a Catarina, também a Marielle Boutros, portanto a coordenadora dos projetos da Fundação AIS para o Líbano, nos enviou uma mensagem a agradecer toda a ajuda que foi dada para o Líbano, para a Igreja do Líbano, uma ajuda que se tornou imprescindível por causa das consequências sempre dramáticas da guerra. Chers amis de l'AED, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre aide fidèle depuis plusieurs années. Si de nombreux Libanais restent là, c'est grâce à vous. Aujourd'hui, je viens vers vous pour vous demander de ne pas lâcher notre main. Un jour, tout ira mieux, mais pour l'instant, nous avons besoin de vous. Le Liban est un pays si généreux et si accueillant. 1 citoyen sur 4 est réfugié. La situation est aujourd'hui très difficile, que beaucoup retournent en Syrie. Nous n'avons plus grand chose à partager. On a besoin de nourriture, de médicaments, de produits sanitaires. Les déplacés vivent en grand nombre dans un appartement ou bien dans des centres d'accueil, sans électricité, sans chauffage, et tout manque. La nourriture, les produits sanitaires, le fioul, même dans les régions jusqu'alors paisibles, les tensions surgissent. Comment survivre dans des situations pareilles, au milieu des bombes? Plus que jamais, nous comptons sur votre aide. Votre aide nous aide à garder l'espérance. Nous sommes sûrs qu'il y a un futur pour les chrétiens au Liban. Les Libanais sont fatigués, mais avec votre solidarité, ils reprennent force. Merci au nom de tous vos amis du Liban. Nous rendons grâce pour votre présence à nos côtés et nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci. E do Líbano, das consequências da guerra lançada por Israel contra as milícias do Hezbollah e continuando ainda pela região, vamos agora para Gaza, porque apesar do cessar-fogo acordado entre Israel e o Hamas, o sofrimento das populações locais permanece e é importante olharmos para a situação da pequena comunidade cristã, especialmente para aqueles que estão a viver na paróquia da Sagrada Família. São Catarina, pouco mais de 500 famílias. Sim, Paulo, são pouco mais de 500 famílias que estão então abrigadas nesta paróquia, a que temos de acrescentar ainda algumas dezenas de crianças que estão também, de crianças com deficiência, que estão a cargo das irmãs de Madre Teresa, Paulo. Exatamente. Como eu disse, a situação é difícil, permanece difícil, apesar de a guerra estar em pausa, digamos assim, apesar de se ter chegado então a um acordo de cessar-fogo. As imagens que nos chegam de Gaza são fortíssimas
e mostram que, de facto, há por ali um gigantesco rastro de destruição. Sim, Paulo, de facto é gigantesco mesmo, não é? E em algumas zonas, Paulo, não sobrou absolutamente nada e por isso será muito difícil as pessoas conseguirem regressar e conseguirem sobreviver nestas condições atuais. E por isso a Igreja continua, de facto, a desempenhar um papel fundamental e muito importante no apoio a estas famílias que foram então acolhidas nesta paróquia da Sagrada Família. Uma paróquia onde vamos encontrar o padre Gabriel Romanelli. Sim, Paulo, ele é o responsável da paróquia e é responsável então por mais destas 500 famílias e também estas dezenas de crianças que estão ali abrigadas. Portanto, e para eles, este padre Romanelli é um verdadeiro herói, não é? Porque é preciso lembrar que quando tudo começou, ele não estava na paróquia, não estava naquela zona, mas não descansou enquanto não conseguiu regressar à sua paróquia e estar junto destas famílias, todas estas pessoas que ficaram abrigadas na sua paróquia. Portanto, desde então, ele tem sido de facto incansável incansável neste sentido de querer ajudar todas aquelas pessoas que estão ali e que estão, no fundo, à sua responsabilidade e que têm feito um trabalho inestimável e infatigável, e ele é também, Paulo, este sinal do que é a Igreja no meio destes paroquianos, no meio destas famílias que estão então abrigadas nesta paróquia da Sagrada Família, em Gaza. Muito bem, estamos a falar então de Gaza e do padre Gabriel Romanelli porque este sacerdote nos pediu, e uma vez mais, pediu ajuda para poder continuar a apoiar todos os que estão então abrigados na sua paróquia. Sim, Paulo, apesar de podermos pensar que o fim terminou, portanto há um cessar-fogo e que tudo fica resolvido, não é verdade, como é óbvio, não é? Todos nós sabemos isso. E portanto, e mesmo com toda esta chegada que tem de ajuda exterior, não é? Que tem conseguido entrar no território de Gaza, mas de facto as necessidades são muitas e por isso o padre Romanelli pede-nos, continua-nos a pedir, por favor, para não nos esquecermos daquelas pessoas, daquelas mais de 500 famílias que estão a seu cargo na paróquia e que continuam a precisar diariamente de comida, de medicamentos, de água e de coisas, Paulo, tão simples como, por exemplo, de cobertores para que possam aquecer nestas noites frias de inverno que se vive naquela região do globo. Não é? E por causa disto, a Fundação AES lançou mais um apelo aos portugueses. Sim, sem dúvida. Isso está de facto nas nossas mãos, Paulo, ajudar a salvar vidas, a salvar estas vidas que o padre Romanelli tem também a seu encargo. E por isso são mais de 500 famílias, acrescentando algumas dezenas então de crianças deficientes que estão ali naquela paróquia da Sagrada Família e que precisam da nossa ajuda para poderem sobreviver e que dependem única e exclusivamente de nós, Paulo. E por isso nós temos esta missão também de ajudar a salvar estas vidas, estas mais de 500 famílias que estão ali, Paulo. Com certeza. O testemunho, o exemplo deste sacerdote argentino é de facto extraordinário. Como a Catarina recordou, ele fez questão de regressar a Gaza logo que lhe foi possível, porque não estava na sua paróquia no início da guerra e não teve medo. E agora, como a Catarina também referiu, ele pede a nossa ajuda. E pede a nossa ajuda para quê? Para distribuir comida e água e medicamentos e cobertores. Pede a nossa ajuda para que as mais de 500 famílias e as dezenas de crianças que estão à sua guarda na paróquia possam sobreviver à devastação da guerra. Bueno, me pidieron un mensaje en español, en castellano, para todos ustedes. Muchísimas gracias. Ayuda a la iglesia en necesidad. He podido volver a mi parroquia. Estoy aquí en la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza. La situación en la ciudad es terrible. No hay una sola estructura que esté sana. Acá en la parroquia tenemos unos 500 refugiados, la mayor parte son cristianos, y tenemos unos 50 personas, sobre todo niños, que están a cargo de las hermanas de la Madre Teresa, que ellos son musulmanes. Además ayudamos a miles de personas en el barrio con agua, alimento y medicinas. Les agradecemos por todo lo que hacen y a seguir adelante ayudando espiritualmente, existencialmente y materialmente todo lo que se pueda para consolar el corazón de Jesús que sufre misteriosamente en todos aquellos que sufren. Que la Virgen Santísima nos bendiga y gracias de nuevo por todo.
Estamos a falar do padre Gabriel Romanelli, que está em Gaza. A Fundação AIS está permanentemente em ligação com este sacerdote para saber como vão as coisas, quais as necessidades mais urgentes. Bom, mas não se pense que somos só nós que ligamos para o padre Romanelli, é que o Papa Francisco também telefona para ele. E ele liga quase todos os dias. E um destes dias a conversa foi até gravada por um padre que estava de passagem pela casa de Santa Marta, onde o Papa vive, no Vaticano. São 2 minutos que dizem muito do afeto de Francisco para com os cristãos de Gaza. Ele ligou para lá e do lado de lá a chamada foi atendida por 2 padres, Yusuf Assad e o padre Gabriel Romanelli. Eram já 8 horas da noite e o Papa perguntou, claro, o que é que tinha sido o jantar. Foram restos do almoço, foram lentilhas e frango. Yusuf, Buonasera Santo Padre, buonasera, come stai? sto bene grazie a Dio, mi scusa, è stato con il Santa Messa. Ah, con la messa. E dimmi, Sì. cosa avete mangiato oggi? Il pollo, le ali, il resto dei polli, il resto del pollo, la salita, che tal Santo Padre? Lo che quedò del pollo ayer. Quasi tutti il compound qua ha mangiato pollo. Casi Pollo. todos los refugiados acá comieron pollo ayer. Ieri hanno mangiato pollo. Anche il doctor Atallah. E también el doctor. come va? كلت فراخ النهارده دكتور كلت قاعد فراخ النهارده الحمد لله Salam alaikum. حبيبنا ese è il nostro amato Papa appreciate acá venía a saludarlo algunos bandidos. Este es Carlito. Vos. Ahí va vos el Papa. Ahí va. Este es el Papa. Hay que cumpleaños es Karima. Bye bye. Bye bye. Ok, muchas gracias Santo Padre. Muchas gracias Santo Padre. Grazie tante. Vuoi ringraziare, pregare per lei, chiedo sempre prega per loro. E prega a favore, non contro. Sì, date grazie Santo Padre. A domani. Date grazie. A domani Santo A Padre. domani. Ciao, Shukran. 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 No domingo, dia 26 de janeiro, forças do movimento rebelde M23 avançaram para a cidade de Goma, na República Democrática do Congo, procurando conquistá-la e deixando toda a região do Kivu Norte numa situação grave no plano humanitário. Independentemente da evolução das coisas no terreno, deste conflito poder degenerar ou não, por exemplo, uma guerra maior entre este país e o Ruanda que suporta o grupo M23, importa mesmo é falar da situação terrível em que se encontram milhões de pessoas. Nós já vamos falar do ataque à cidade de Goma, mas é preciso dizer que houve antes um outro ataque, também grave, na zona de Lubero e também na região do Kivu Norte. No início do programa nós escutámos o padre Marcelo Oliveira a descrever precisamente as consequências desse ataque. Bom, Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, foi mais um ataque terrível então nesta zona conturbada do Kivu Norte. Desta vez a zona alvo foi então o Lubero, como o Paulo acabou de dizer. Portanto, algumas aldeias foram atacadas neste dia 15 de janeiro. Foi terrível, porque morreram várias pessoas. De início falava-se cerca de 40 mortos, Paulo, mas o padre Marcelo contactou com um outro sacerdote numa paróquia próxima e ele garantiu-lhe que pelo menos 120 pessoas morreram neste ataque. 120 mortos, muitas pessoas em fuga e um cenário de enorme destruição. Sim, sem dúvida, Paulo. Foi de facto mais um ataque com consequências gravíssimas para as populações locais. O padre Marcelo diz-nos que houve pessoas violentadas, que um centro de saúde foi queimado, várias casas, carros, motas, portanto, enfim, foi mais um massacre então na República Democrática do Congo e que, infelizmente, passou praticamente despercebido aos olhos do mundo, Paulo. Bom, passou despercebido a muitos, mas não a nós aqui. E essa é também, de alguma forma, a nossa missão, denunciar, ser a voz dos que não têm voz, mobilizar consciências. Estamos então a falar
da República Democrática do Congo a propósito da situação dramática que se vive na província do Kivu Norte, com um ataque em larga escala lançado no domingo, dia 26 de janeiro, contra a cidade de Goma. Dias antes, como temos estado a referir, a 15 de janeiro, houve um outro ataque, mais pequeno, mas não menos brutal, em aldeias na zona de Lubero, como nos vai relatar agora o padre Marcelo Oliveira. No passado dia 15, algumas notícias correram acerca de ataques que aconteceram em algumas aldeias situadas na zona este do país, nomeadamente na zona de Lubero. Os ataques são constantes e as notícias que chegam à Europa são somente pequenas pipocas que saltam fora da panela, o que infelizmente é a realidade. As notícias que correram anunciam 40 mortos, de facto falando com um pároco de uma paróquia situada não muito longe de Lubero, falou-me de pelo menos 120 pessoas. Um centro de saúde queimado, as pessoas todas a fugir, motas queimadas, casas queimadas, pessoas violadas, mortos, por tudo quanto é canto. É triste de poder contemplar esta realidade, que é um massacre constante à população. Pessoas que sofrem, que vivem angustiadas e que constantemente têm que andar de um lado para o outro para poderem fugir, para não serem assassinadas de maneira brutal. Tudo isto continua, algumas notícias saem, mas muito poucas, porque estes ataques são constantes, são diários, todos os dias temos gente que é assassinada, gente que é morta. O grupo que leva para a frente os ataques, dizem o Estado Islâmico, são grupos sem nome, são grupos sem origem, sobretudo financiados por forças externas. Procuram limpar a população para tomar posse das terras. Foi o padre Marcelo Oliveira a descrever o ataque a algumas aldeias na zona de Lubero, na República Democrática do Congo, em que pelo menos 120 pessoas foram mortas. Este ataque, dia 15 de janeiro, precedeu então a grande ofensiva de grupos rebeldes contra a própria capital do estado de Kivu Norte, a 26 de janeiro. Todos estes ataques, toda esta violência está a provocar, como se imagina, uma das maiores crises humanitárias da atualidade em todo o mundo, Catarina. Sem dúvida, Paulo. E se a situação já era muito grave, não é? Antes de todos estes ataques, agora, com o avanço então destes grupos rebeldes para a cidade de Goma, que é então a capital da província do Kivu Norte, tudo acabou por se precipitar ainda mais e, portanto, os números são assustadores, Paulo, e só nesta região de Goma há cerca de 2,5 milhões de deslocados internos, Paulo. 2,5 milhões de deslocados internos só na região de Goma. Bom, para se perceber a angústia em que estão agora estas populações, logo nos primeiros dias, após o avanço dos grupos rebeldes, o bispo local denunciou um ataque contra uma maternidade com a morte de vários recém-nascidos e disse estar consternado com tudo o que estava a acontecer. Sim, Paulo, ele estava consternado e preocupado com tudo o que estava a acontecer e o bispo, Dom Willy Canbins, publicou mesmo um comunicado em que pedia então aos rebeldes, aos grupos armados, que garantissem a proteção da vida e que evitassem a qualquer custo atos de violência sexual. Portanto, só isto, Paulo, diz muito sobre a violência que se abateu nesta região. O conflito na região leste da República Democrática do Congo aflige também o Papa Francisco. Na quarta-feira, no dia 29 de janeiro, 3 dias, portanto, depois do início da ofensiva militar e depois da oração do Ângelus, Francisco expressou a sua preocupação pela evolução dos acontecimentos e pediu a intervenção da comunidade internacional para calar as armas de vez. Esprimo la mia preoccupazione per l'aggravarsi della situazione securitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Esorto tutte le parti in conflitto ad impegnarsi per la cessazione delle ostilità e per la salvaguardia della popolazione civile di Goma e delle altre zone interessate dalle operazioni militari. Seguo con apprensione anche quanto accade nella capitale, Kinshasa, auspicando che cessi quanto prima ogni forma di violenza contro le persone e contro i loro beni. Mentre prego per il pronto ristabilimento della pace e della sicurezza
Invito le autorità locali e la comunità internazionale al massimo impegno per risolvere con mezzi pacifici la situazione del conflitto. O Papa Francisco a pedir a paz para a República Democrática do Congo, país que está a viver tempos conturbados, especialmente na região leste, na zona da cidade de Goma. Para se perceber o que se está a passar, importa dizer que o ataque contra esta cidade foi levado a cabo por milhares de elementos do grupo M23, do grupo rebelde M23, que é apoiado pelo Ruanda, país vizinho da República Democrática do Congo e que desde há anos tem alimentado indiretamente, através de grupos armados como o M23, a instabilidade nesta província do Kivu Norte. E tudo isto acontece apenas por causa das enormes riquezas minerais que há no subsolo desta região. Sim, Paulo, e essa é a razão, a chave para se perceber então toda esta crise imensa que envolve e que afeta milhões de pessoas na República Democrática do Congo. No fundo, há uma palavra que descreve tudo, que é a ganância, não é? A ganância pelos recursos naturais que existem nesta região do Kivu Norte e que está, de facto, na origem de toda esta violência, Paulo. Riquezas naturais que estão a provocar, então, o sofrimento, a morte e a pobreza das populações locais. Sim, isto é uma contradição terrível, não é? Porque nesta zona, que é uma das mais ricas do globo, vivem tanta gente nas condições mais miseráveis também do globo. E, portanto, e tudo isto por causa então desta instabilidade, destes ataques que têm sido constantes praticamente, toda esta violência que nós temos falado aqui hoje no nosso programa, Paulo, e conduz de facto a esta ausência da autoridade e depois também leva à posse destas terras que são riquíssimas, como nós dizíamos, portanto este sol que são riquíssimas, e são riquíssimas, Paulo, por exemplo, em ouro, cobalto, coltan. Coltan é um minério que é essencial para a produção, por exemplo, dos nossos telemóveis, Paulo, e também, por exemplo, de diamantes. Portanto, é um solo super rico, não é? Exatamente. Obrigado, Catarina. Há pouco nós escutámos o padre Marcelo Oliveira a descrever o ataque numa série de aldeias na região de Lubero, ataques que ocorreram no dia 15 de janeiro. Praticamente 10 dias depois, no domingo 26 de janeiro, começou então a ofensiva das tropas rebeldes do grupo M23 sobre a cidade de Goma, a capital da província do Kivu Norte. Nós já sabemos que o Papa Francisco está preocupado, profundamente preocupado com a sorte destas populações. Já sabemos que esta é uma zona muito rica e que está a saque, e já sabemos também que por detrás de tudo isto, deste ataque em larga escala, está o Ruanda. Um ataque que levou, como nos vai dizer já de seguida o padre Marcelo Oliveira, as autoridades a mobilizarem o exército, que está também, por sua vez, a ser apoiado por grupos de milícias civis. O exército foi enviado em massa para poder fazer a defesa da cidade de Goma, apoiada sobretudo por grupos de milícias civis, chamados o Azalemba, que significa patriotas. Patriotas jovens que procuram defender e apoiar o Exército Nacional na defesa do território. O objetivo é tomar posse desta cidade para obrigar o Presidente para que ele possa começar a negociar com estas forças adversas. O Presidente recusa-se a tratar com este grupo particular do M23 porque ele é apoiado pelo governo do Ruanda. O Presidente atual do Ruanda não se interessa de poder parar com este conflito. A ONU teve reuniões de urgência para poder intervenir, para poder defender. A comunidade internacional, sobretudo a União Europeia, também fizeram algumas coisas, mas a situação continua sempre a mesma. Esperemos, e essa é a nossa esperança cristã, de poder ver ações claras e concretas para que a paz possa reinar neste país tão atacado e tão massacrado. E deste relato terrível que nos chega da República Democrática do Congo, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Testemunhámos no passado mês de dezembro a exposição das relíquias de São Francisco Xavier
na cidade de Velha Goa, no estado de Goa, na Índia. Fomos diretamente de Macau para a Índia e ali tivemos a oportunidade de testemunhar como milhares e milhares de fiéis se deslocam não só do estado de Goa como de outros estados da Índia para ali prestarem a sua devoção ao santo padroeiro das Índias Orientais ou apenas do Oriente. Este apóstolo missionário jesuíta foi ele também um dos cofundadores da Companhia de Jesus, tendo, em determinada altura da sua vida, se deslocado para a China, onde esteve junto da corte imperial e também depois dali começou uma caminhada de missionização que o levou até a ilha de São João. A ilha de São João, ou São João em português, situa-se muito próximo de Macau, pois que São Francisco Xavier tentava chegar a Macau e para ali estar durante uma longa estadia. No entanto, uma doença que já trazia do interior da China fê-lo falecer na ilha de São João. Depois, diz-se que o corpo terá estado uns breves momentos em Macau, alguns meses, até que um barco fosse preparado para levar o corpo até Malaca. De Malaca, então, foi definitivamente para Goa, e ali se encontra até aos dias de hoje. Falámos com vários responsáveis por esta exposição. Falámos com o padre Henri Falcão, ele que é o presidente do Comitê para a Exposição das Relíquias, e também com o padre Patrício Fernandes, reitor da Basílica do Bom Jesus. O corpo de São Francisco Xavier encontra-se normalmente na Basílica do Bom Jesus, sendo depois deslocado para a Catedral, onde ali é exposto. No final da exposição, neste caso terminou em janeiro, agora no mês de janeiro, o corpo regressa então à Basílica do Bom Jesus. Ambos os sacerdotes se manifestaram surpreendidos por ali encontrarem um jornalista e um fotógrafo de Macau, mas tiveram toda a amabilidade de nos explicar a história de São Francisco Xavier e de dizer que já milhares e milhares de pessoas se tinham encontrado por ali e reunido também em festa em torno das relíquias do santo. Daqui a 10 anos esperamos voltar a testemunhar este feito, ele que não deixa de ser o evento mais importante da manifestação de fé da Igreja Católica na região da Ásia, neste caso na Península da Índia. Foi José Miguel Encarnação, nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos retomar a grande entrevista, um espaço que iniciámos aqui há 3 semanas e em que estamos a escutar Dom Oliver Doemo, o bispo de Maiduguri, na Nigéria. Mas além disso vamos falar ainda da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que este ano teve uma participação ativa da Fundação AIS, e vamos recordar também a Jornada de Oração pela Paz em Myanmar, que decorreu em Portugal e um pouco por todo o mundo no passado sábado, dia 1 de fevereiro. Tudo temas para desenvolver daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! Giving us hope and you're putting a smile in our faces.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu. Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela sua fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam a violência, enfrentam o próprio medo só para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão de ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus, tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à Igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor.
Entre os dias 18 e 25 de janeiro decorreu em todo o mundo a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Este ano, a Fundação AIS esteve particularmente envolvida, tendo participado em diversos eventos. Foi assim, por exemplo, em Coimbra, numa sessão que decorreu na capela da Universidade, em que participou o nosso colega, o Félix Lungo, e foi assim também na Igreja Católica de Porto Mar, na zona de Mira, que contou desta vez com a presença da Catarina, a diretora da AIS em Portugal. Mas houve muito mais sessões, muitos mais momentos de oração, e este ano, com a particularidade de ter havido um gesto especial, digamos assim, para com os cristãos perseguidos. É verdade, Paulo, e estamos muito sensibilizados com este gesto. Portanto, foi decidido entre algumas das igrejas, das comunidades cristãs que estavam envolvidas então nesta semana de oração, que iriam ajudar a Fundação AIS nesta nossa missão tão especial, que é única também, que é de apoiar os cristãos perseguidos no mundo. E claro que isto nos deixou muito felizes, Paulo, por esta atitude de nos ajudar, de querer ajudar então estes cristãos, e nós ficámos felizes não só por esta ajuda concreta, mas também por haver este entendimento de que nesta missão então de falar de solidariedade para com os cristãos perseguidos, para com os cristãos que sofrem, devemos então estar todos unidos, Paulo. Exatamente. Nós temos um testemunho da secretária-geral da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, que vamos já escutar, mas antes disso, apenas gostaria de recordar que já antes, no dia 10 de janeiro, a Fundação AIS também participou numa vigília de oração online sobre a Igreja perseguida no mundo. E podemos dizer que tudo isto, que agora ganhou ainda mais expressão com esta semana de oração pela unidade dos cristãos, tudo isto começou, digamos assim, com a participação em outubro, num encontro no Porto do arcebispo de Erbil, do Iraque, em que, quando ele esteve uns dias em Portugal, a convite da Fundação AIS. É verdade, Paulo, de facto foi aí que tudo começou a germinar, digamos desta forma, não é? Portanto, tudo começou então neste encontro em outubro, no Fórum Ecuménico Jovem, que aconteceu no Porto, onde nós estivemos presentes e onde estava também presente o arcebispo Bashar Warda, do Iraque. De facto, o testemunho que ele acabou por dar neste fórum e foi tão forte, tão impressionante, que os jovens que estavam neste encontro decidiram e pensaram que tinham que organizar alguma coisa. E então organizar uma coisa com esta temática dos cristãos perseguidos. E então foi isso que aconteceu agora, portanto, nesta vigília que o Paulo falou do passado dia 10 de janeiro, e depois agora, que se concretizou também uma vez mais, então nesta semana de oração da unidade dos cristãos, que foi entre o dia 18 e o dia 25 de janeiro, Paulo. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar a mensagem que Maria Eduarda Titos, que é pastora da Igreja Presbiteriana e também secretária-geral desta Igreja Evangélica, nos enviou, e em que nos dá conta de que foi decidido então entregar as ofertas dos participantes na Semana de Oração da Unidade dos Cristãos à Fundação AIS. Quando oramos, deixamos-nos de estar sozinhos e juntamos a milhões de irmãos e irmãs de todo o mundo que clamam por paz, por justiça e por esperança. Quando oramos, mais do que palavras, é a vida da humanidade que é derramada diante de Deus. Quando oramos, o nosso chão torna-se sagrado para que Deus possa descer e escutar o coração humano. Quando oramos, as fronteiras desaparecem. Na presença de Cristo não importa quem tem razão, importa quem tem amor. Quando oramos pelos nossos irmãos perseguidos, choramos esta humanidade que, louca e cega, destrói o melhor de si própria. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, foi decidido entregar as ofertas à ajuda à Igreja que sofre, porque falar de unidade sem gestos práticos não faz sentido. E percebemos que a AIS não trabalha com ideias, trabalha com pessoas. Quando ajudamos a ajuda à Igreja que sofre, ligamos a todos aqueles que pagam o preço da fé. A AIS é o caminho até àqueles que realmente importam, os injustiçados, os pobres, os perseguidos, os esquecidos. Oramos com lágrimas e oramos com esperança. Oramos com a certeza e oramos clamando pela graça de Deus. Escuta, Senhor, somos o teu povo.
Foi Maria Eduarda Titosse, pastora da Igreja Presbiteriana, a falar da importância do trabalho e da missão da Fundação AIS de apoio aos cristãos perseguidos no mundo. Ainda falando de oração, importa deixar aqui também a nota de que a Fundação AIS convocou, isto a nível internacional, um dia de oração pela paz em Myanmar, que decorreu no dia 1 de fevereiro, e nesse dia todos os 23 secretariados da instituição estiveram unidos em oração contínua. Portugal também participou e fica aqui já o agradecimento à comunidade de Queluz, que acolheu a equipa da AIS. Esta jornada de oração teve também como objetivo denunciar ao mundo a situação extremamente grave no plano dos direitos humanos que se vive neste país que é, Catarina, a antiga Birmânia. É isso mesmo, Paulo. Foi de facto este o nosso objetivo, rezar, alertar o mundo para o que se está a passar então, para esta tragédia que se vive hoje em dia em Myanmar. Portanto, a antiga Birmânia foi de facto o que nos levou a convocar então esta jornada de oração para o passado dia 1 de fevereiro, a data que corresponde à data em que ocorreu o golpe de Estado então em Myanmar. Portanto, neste país, Paulo, desde o golpe de Estado, que foi então no primeiro dia de fevereiro de 2021, que se assiste a muita violência contra todos, há combates entre o exército e grupos étnicos, há destruição de vilas, até de aldeias, portanto, e há também, claro, muitas pessoas em fuga, como é óbvio. Aliás, podemos dizer que os números da repressão militar em Myanmar são terríveis. São terríveis mesmo, Paulo. Calcula-se que cerca de 3.300.000 pessoas de deslocados internos, portanto é um número terrível, dos quais 40% serão crianças, Paulo. São números assustadores que nos devem levar a pensar. E, portanto, há muitas casas, milhares de casas foram destruídas, há, inclusive, igrejas católicas foram alvo de bombardeamentos por parte do exército, e isto, Paulo, não nos deve, de forma alguma, deixar indiferentes, e por isso nós convocámos então esta jornada de oração, e é também preciso lembrar, Paulo, aos nossos telespectadores que a Birmânia, portanto a antiga Birmânia, não é Myanmar agora atualmente, há ainda uma comunidade que descende de portugueses, que são os Baíndias. Exatamente. Obrigado, Catarina. De facto, tudo o que se passa em Myanmar, toda esta tragédia, não nos pode deixar indiferentes. E por isso, e em solidariedade para com todos que estão em sofrimento, foi promovido então este dia de oração, como Regina Lins, que é a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, lembrou na mensagem que vamos agora recuperar. Dear friends, we at AIDS a Church in Need are deeply moved by the situation in Myanmar. So this day is an opportunity for everyone, regardless of their place of origin, to unite in a collective prayer for peace and reconciliation. During this day of prayer, we want to remember the victims and deceased in the conflict, asking for comfort for their families and eternal peace for those who have departed this life. Our brothers and sisters experience bombings, hunger, lack of electricity and other basic means. And priests and religious often have to travel for days to reach the more distant parishes, finding themselves in dangerous situations. But in spite of everything, they continue to carry out their work. They thank you and they ask, please pray for us, pray for our safety, pray for our families, pray for our people. And so that's what we want to do together with you. I thank you. Foi a Regina Lins, a Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS, a propósito da Jornada de Oração pela Paz em Myanmar, promovida aqui em Portugal e também a nível global pela Fundação AIS. Este pedido de orações, importa dizê-lo, é também um sinal da forte proximidade entre a Igreja deste país e a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E prova disso, nós vamos recordar agora as palavras do Cardeal Charles Bo, que é o arcebispo de Yangon e Presidente dos Bispos de Myanmar, pouco antes do tal golpe militar que a Catarina falou, de 1 de fevereiro de 2021, em que ele explicava e agradecia toda a solidariedade dos benfeitores da Fundação AIS para com a Igreja do seu país. I became bishop in the first diocese in 1985-86. From that time on, I've been to how many 5 dioceses, and we have received a lot of aid from the Church in Need, in especially case of education, for religious formation, for the children in need, for disaster and other things. We have been receiving very much on that, and I must say that more than any other, the aid in Church in Need very
very understandable. No? They knows our situation, and they've been very lenient in every way. So now, especially my diocese, they have been especially focusing and offering scholarship to different religious sisters and fathers, and they have built not only that education, plus even building of the churches and other things. So we are very grateful to the church in need for the thing. E vamos agora retomar a grande entrevista com Dom Oliver Doem, o bispo de Maiduguri, na Nigéria, entrevista que nos está a acompanhar por aqui desde há 3 semanas. Bom, para situar os nossos telespectadores, a região norte da Nigéria tem sido palco desde 2009 de constantes ataques por parte do grupo terrorista Boko Haram, que tem deixado atrás de si um impressionante rastro também de destruição e de sofrimento. E a diocese de Maiduguri fica precisamente nessa região. E o bispo contou-nos na semana passada que teve uma visão de que o Boko Haram seria derrotado se todos se unissem em oração. Mas houve muitos que duvidaram dessa visão e disseram que o bispo estaria a dormir e que tudo não passava de um sonho. Now, that vision I had, is a private thing. So, some people may believe you, some people may not. Some were saying that, no, the bishop is dreaming. Could this one be true? But let me tell you, my dear sisters, that we have started seeing the fulfillment of that vision. Because Boko Haram has been degraded by our Mother Mary. Boko Haram is at the point of being crushed completely by our Mother Mary. We're experiencing a lot of peace in our diocese. And because of this our relationship with our Mother Mary, she is working a lot of wonders and miracles in our own diocese. A lot of miracles are taking place. And let me just mention a few. Esta visão de Dom Oliver Doem, bispo de Maiduguri, está a ser o tema principal da grande entrevista. Ele está a dizer que a situação na sua diocese mudou, ou seja, que de alguma forma passou a haver menos ataques, que a comunidade cristã passou a estar menos pressionada. Catarina, é mesmo assim? É mesmo assim, Paulo. De facto, nos últimos 2, 3 anos a situação em Maiduguri tornou-se menos tensa e, de facto, isto por causa da diminuição então dos ataques à comunidade cristã e, por isso, também com menos mortos nesta própria diocese, nesta região. Portanto, muitas pessoas, não todas, claro, conseguiram regressar às suas terras, conseguiram regressar à própria cidade de Maiduguri, que neste momento está também uma cidade mais segura, como é óbvio, mas ainda existem muitos locais, especialmente nas zonas rurais, Paulo, onde, de facto, ainda não é bem assim e onde ainda continuam a haver ataques levados a cabo então pelo Boko Haram. Obrigado, Catarina. Vamos então retomar a grande entrevista com o bispo de Maiduguri, uma entrevista que é uma parceria com a Fundação Eukmami. As I said, the Boko Haram crisis is sharply reducing in our place. We're not experiencing attacks again. People have gone back. The priests that I posted out, all of them have come back. And they are serving in various communities and parishes. It is only, I think, about 1, 2, 3. 3 parishes that are no longer functioning. And there were many of them, but only 3 now. And by the grace of God, we'll soon open, in fact, only 2. Only 2 that are not functioning. The other one, we have a soldier, priest, a chaplain, who is celebrating masses there. So it's a clear sign that, the evil force of Boko Haram has been crushed by our Mother Mary. So we give her honor, we give her praise, and then we thank our own Son, our Lord Jesus Christ. Foi Dom Oliver Doem, bispo de Maiduguri, o protagonista desta primeira grande entrevista aqui no nosso programa. Na próxima semana ele vai falar-nos da perseguição religiosa, de como a perseguição na sua diocese, no seu país, não se traduziu em menos fiéis, em menos batismos, em menos crianças na catequese, mas, bem pelo contrário, em mais fiéis, em mais crianças batizadas, em mais pessoas na catequese. Este é um exemplo concreto de que sangue de mártires é mesmo semente de cristãos. In the vein of the persecution, the Christians become alive.
And that is what we lack in Europe. And that is why people are going into slumber. But where there's persecution, the Christians become alive. Our priests have become more focused in their own call. E assim, com esta certeza que nos é dada pelo bispo de Maiduguri, na Nigéria, de onde há perseguição, os cristãos renascem, chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.